Fala, meus amigos, beleza? Tranquilidade? 21ª questão de nossa lista de transmissão. Vamos trabalhar uma questão recentíssima agora, 2018, Banca VUNESP. Polícia Civil do Estado da Bahia, o cargo aqui agora, investigador de polícia. Galera, essa questão de número 21, ela exige o conhecimento acerca dos requisitos da petição de habeas corpus. Nesse sentido, o que a prova quer, o que o examinador está querendo de vocês é o conhecimento literal da legislação, no caso do Código de Processo Penal. Isso porque os requisitos da petição de habeas corpus estão elencados no artigo 654 do Código de Processo Penal. Dessa forma, eu vou resolver essa questão com vocês da seguinte maneira. Nós vamos passar pelo artigo 654 do CPP, vamos ler o artigo, fazer alguns comentários e depois tranquilamente resolver essa questão. Tranquilo? Então venham comigo. O material em PDF já está aí com vocês. Abram o seu vadimeco ou o seu Código de Processo Penal no artigo 654. Vamos lá. Questão 21. Diz o seguinte: o Código de Processo Penal exige que a petição que visa a impetrar a ordem de habeas corpus indique os seguintes requisitos. Como combinado, antes de ler as proposições, vamos examinar o artigo 654, aproveitar e revisar a ação autônoma de impugnação que é o habeas corpus e depois responder a proposição correta de forma muito tranquila. Vamos lá, galera. Acompanhe CPP, o artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O que isso significa dizer? Que qualquer pessoa pode impetrar HC, seja em seu favor ou em favor de terceiro. Inclusive, o Ministério Público pode impetrar HC se for em favor do sujeito que está preso ou sofrendo ameaça na sua liberdade de locomoção. Vamos lá. A legitimidade ativa do HC, eu tenho o sujeito impetrante e o paciente. O paciente, nós sabemos que é aquele que está sofrendo a coação em sua liberdade, em seu direito de ir e vir. Isso pelo seguinte: se o paciente, se o sujeito que está sofrendo a ameaça ou a restrição na sua liberdade de ir e vir, ele por si só impetrar o habeas corpus, nós teríamos uma coincidência entre o paciente e o impetrante. Mas o importante é que vocês saibam que não necessariamente o impetrante deve ser o paciente. O impetrante pode ser uma terceira pessoa que impetra a ordem de habeas corpus em favor do paciente. Olha o que diz o caput do 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem. Inclusive, a pessoa jurídica pode ser impetrante. A pessoa jurídica pode ser impetrante da ordem de habeas corpus. O que a pessoa jurídica não pode ser é paciente. Porque para ser o paciente é aquele sujeito que está sofrendo a ameaça na sua liberdade de locomoção ou já está sofrendo a restrição na sua liberdade de locomoção, e a pessoa jurídica não tem essa liberdade de ir, vir e ficar. Tranquilo? Nosso primeiro combinado é esse. Paciente é quem sofre a coação, quem sofre a restrição, impetrante é quem impede a ordem. Pode configurar e coincidir o mesmo sujeito, aquele que está sofrendo a coação, pedir a ordem, ou ter impetrante e paciente, mesma pessoa, como o impetrante pode ser um terceiro. Vamos lá. O artigo 1º nos diz: a petição de habeas corpus conterá. Preste atenção porque é esse parágrafo 1º do artigo 654 que responderá a nossa questão 21 da lista de transmissão. Se liguem aí. Inciso A. Melhor dizendo, a linha A. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação. E o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. Ou seja, o inciso A diz: eu preciso ter o nome do paciente, ou seja, do sujeito que está sofrendo ou está tendo a ameaça em sua liberdade de locomoção, e o nome da autoridade coatora. O nome de quem exercer a violência, autoridade coatora. Aqui no caso, legitimado passivo no HC. A linha B. A declaração
declaração da espécie de constrangimento, ou em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. Ou seja, explicar qual o constrangimento ou qual a ameaça o sujeito está sofrendo na sua liberdade de ir, vir e ficar, na sua liberdade ambulatorial. E por fim, a linha C nos diz a assinatura do impetrante. Veja que o impetrante pode ser o paciente ou um terceiro que entra com a ordem em favor do paciente. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever. Veja, galera, que o impetrante pode ser inclusive o sujeito que não sabe ler e escrever, quando não souber ou não puder escrever. E a designação das respectivas residências, ou seja, o endereço do impetrante. Beleza, nós já sabemos tudo acerca dos requisitos que deve conter na petição do HC. Vamos então ver as proposições da questão e responder a questão correta. Vamos lá. A linha A, ou a proposição A, deve conter aí os seguintes requisitos na petição de HC. Quem sofre a violência ou se encontra na iminência de sofrê-la e a descrição do constrangimento que se alega, sendo facultativa a qualificação de quem propõe a medida. Acabamos de ver que não é facultativa, logo a alternativa A está errada. Vamos para a assertiva B. A descrição da violência ou da ameaça de violência que se acredita existir, a identificação nominal da autoridade que pratica ou irá praticar essa violência e o nome de testemunhas, os nomes de testemunhas que a comprovem. Vimos que o parágrafo 1º não fala em testemunhas. Logo, vamos pular aqui a alternativa B porque ela está errada. Alternativa C. A pessoa que está sofrendo o constrangimento, a autoridade coatora, vimos isso aqui agora, a especificação da modalidade de violência ou ameaça que justifica a medida e a assinatura e a identificação do impetrante. Perfeito, acabei de ler a redação do parágrafo 1º e é exatamente essa a alternativa correta, a alternativa C. A alternativa D e a alternativa E estão erradas, mas vamos ler para fechar a questão. O ato ou fato que causa o constrangimento que justifica a impetração, o nome e o cargo da autoridade que pratica a ilegalidade e o nome e a qualificação do impetrante, sendo vedada a impetração por analfabeto. Galera, vimos já que quando o sujeito não souber ler ou o sujeito não souber escrever, outro assinará a seu rogo, alguém assinará a seu rogo. Logo, o analfabeto pode sim ser impetrante da ordem de habeas corpus. A assertiva D está errada. Por fim, a assertiva E, a qualificação completa de quem sofre a violência ou ameaça de coação e da autoridade que a pratique, a descrição da ação arbitrária e os nomes de testemunhas que comprovem. Novamente, testemunhas não são exigidas pelo parágrafo 1º. Realmente a assertiva correta é a assertiva C. Espero que tenham acertado a questão. Estamos juntos. Grande abraço.